Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para vocês que estão aí lavando a louça, estão tentando guardar os potinhos Tupperware, estão fazendo sua atividade física, tentando entender os cromatogramas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 108 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos colaboradores do Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, então quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, será muito bem-vinda e ajudará toda a nossa comunidade ao ajudar a garantir aqui a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer isso, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Mas muito além dessa questão financeira, é para nós uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente aqui contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho de leitura, de escrita, estudo, escuta, divulgação científica na área do GAC e do meio ambiente como um todo. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. Vocês devem ter visto o nosso episódio do Screening de Notícias, quem não ouviu ainda, ouça, por favor. É um novo produto que a gente está lançando aqui, ainda sem periodicidade definida, por conta do apoio que nós temos recebido no Apoia-se. É realmente muito gratificante ouvir as mensagens de vocês, ler as mensagens de vocês, e a gente acaba tendo muita vontade de fazer cada vez mais, realmente, cada vez melhor, e contribuir aí com o mercado, com o meio ambiente e com o nosso planeta. Bom, além dos colaboradores maravilhosos do Apoia-se, o nosso podcast Áreas Contaminadas tem a felicidade de poder contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil. A Clean comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com 2 patrocinadores ouro que nos ajudam muito, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E também contamos com o patrocínio prata da LabCris Análises Ambientais. Mas fundamentalmente nós contamos aqui com a companhia, com a atenção, com o tempo e os ouvidos atentos de todas e todos vocês. Essa semana, na verdade ontem, quarta-feira, tivemos a honra e a alegria de receber mais um apoio financeiro no Apoia-se, o apoio do Silvio Almeida. Silvio, muito obrigado por se juntar a nós. Muito mais do que a grana, que ajuda muito, é claro, né? Nós termos o seu reconhecimento é muito valioso para nós, muito valioso mesmo. Muito obrigado, bem-vindo a bordo. Gostaria aqui de aproveitar e deixar público meus agradecimentos a todos e todos os nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, que atualmente são os seguintes: William Taquia, Wagner Rodrigo, Thiago Soares, Tatiane Grilene, Tatiana Citolini, Tamara Dias, Silvio Almeida, Sérgio Rocha, Sandra Pacheco, Rodrigo Alves, Roberto Costa, Renato Kumamoto, Rafael Godoy, Pedro Astolfi, Paulo Negrão, Mariluz Gomes, Marina Mello, Luiz Ferreira, Luciana Vaz, Luana Fernandes, Lilian Puerta, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Larissa dos Santos, Larissa Macedo, Juliana Mantovani, Joyce Cruz, João Paulo Dantas, Heraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Guilherme Corino, Gilberto Vilas Boas, Felipe Ferreira, Felipe Nareta, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Calvin Oste, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruna Fiscook, Beatriz Lucassac, Augusto Amável, Átila Pessoa, André Souza, Alain Humberto, Alisson Dourado e Ábila de Moraes. Além de mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção aqui dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio aqui eu mostro uma entrevista muito legal com Belarmino Guimarães. O Belarmino é um grande cara e um profissional excelente, muito competente, com muito conhecimento teórico e prático, e com muita experiência. Eu conheci o Belarmino quando ele foi meu aluno na pós em remediação do SENAC, mas antes disso ele já tinha feito uma pós em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele também é graduado em Tecnologia e Meio Ambiente e também é graduado em Engenharia Ambiental. Atualmente o Belarmino é coordenador de projetos na GeoIntegra. Mesmo eu já tendo conhecido o Belarmino, eu não sabia de um detalhe. Ele começou a carreira como bombinha, uma função aqui descrita pelo Felipe Ferreira no episódio 45. O bombinha era algo praticamente exclusivo da Servimar aí na primeira metade dos anos 2000 em remediações de postos de combustíveis.
E eu disse aqui anteriormente que eu gostaria de falar com alguém que tivesse sido bombinha. Aí a Tamara Dias me indicou o Belarmino, e foi muito legal saber que ele tinha sido bombinha, eu conheci ele na pós-graduação. Então ela me indicou o Belarmino, eu falei com ele e aqui estamos nós, né? Esse episódio com o Belarmino foi mais um daqueles em que eu fico impressionado com a história das pessoas, de como elas lutaram nesse mundo injusto para conseguirem se posicionar bem profissionalmente. Em comum com os demais casos de sucesso aqui dessas pessoas, o Belarmino é um cara incansável, é um cara extremamente motivado, muito inteligente e que adora aprender coisas novas, como vocês vão poder ouvir aqui. Então eu agradeço muito ao Felipe e à Tamara pela indicação. No final, com certeza, vocês vão agradecê-los também por me ajudarem a trazer essa história. Com vocês, Belarmino Guimarães. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com mais um convidado aqui, um convidado ilustre. Foi meu aluno e tem muita história interessante para contar para a gente hoje. É o Belarmino Guimarães. Belarmino, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Obrigado, Marcão. Muito prazer aqui, uma honra participar aqui desse seu podcast, que eu já ouvi alguns, não todos, e apesar de nós termos nos visto só em 2020, mas acho que foi mais ou menos quando surgiu, né? Lá para cá que surgiu. Isso mesmo. Esse podcast. A gente acompanha não sempre que dá, na verdade, né? Sim. E quando você vê essa feita com alguém que você conhece, aí você procura ouvir, por exemplo, da Jane, legal, do Felipe, da Tamara, assim. Então, legal. É uma honra participar aqui com você. Muito bacana mesmo. Legal, Belarmino, normalmente a gente começa do começo, né? Mas hoje com você eu vou começar do final e depois a gente vai voltar lá no começo. O que você faz hoje? Eu te conheci no curso, né, de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas. Então você concluiu esse curso, você é especialista em remediação. Mas o que você faz hoje? Você é coordenador de projetos, né? Onde você trabalha e qual é a sua função dentro dessa empresa? Bom, Marcão, hoje eu sou coordenador de projetos de remediação na GeoIntegra, uma empresa de engenharia ambiental, que tenho a honra de trabalhar, né, com essas pessoas dessa empresa da GeoIntegra. Tem um excelente gerente, que é o Henrique Serret, um cara que deu essa oportunidade para que eu iniciasse como coordenador de projetos, que eu era antes analista ambiental, depois fui para supervisor de operações, mas em outras empresas, certo. Mas atualmente coordenação de projetos de remediação na GeoIntegra. Legal. Atualmente eu coordeno projetos em remediação, acompanho também o projeto em si, desde o planejamento até a concepção. Eu faço bastante acompanhamento do projeto em campo. Ele identificou que seria uma função boa para poder auxiliar os demais que também ficam no escritório e ter essa visão de coordenação no campo. Graças a Deus está dando certo, eu estou gostando bastante. Eu sei lá, não me recordo assim de cabeça quantos, mas já passou de uns 5 ou 6 projetos nesse período de 6 meses. Caramba, legal. São projetos assim, alguns não tão assim, inovadores, que eles são técnicas já, tipo remoção de solo e tal, mas a gente também trabalha com oxidação química, lavagem de solo, essas coisas. Então, eu estou muito satisfeito com a minha função que eu estou desempenhando lá. E sem contar que eu estou aprendendo também, né? É um aprendizado. Sim. E quando a pessoa te dá confiança para você fazer aquilo que você, poxa vida, ele me permitiu fazer isso, deu essa liberdade de tomar a decisão, ele faz isso, fala isso, não, e aí, o que você faz? Ao mesmo tempo que você sente um pouquinho de insegurança, mas você também sente a confiança. Sim. Isso te ajuda a superar os obstáculos Sim. E os desafios. E embora você tenha que fazer isso com muita cautela, muito cuidado, né, para evitar o máximo possível de cometer erros, porque nem sempre isso é permitido. Sim. Bom, você está falando que está aprendendo bastante, eu acredito, né? A gente está sempre aprendendo, mas certamente você está ensinando bastante também, né? Que você já está nessa jornada aí há um bom tempo. Então, quantas pessoas tem trabalhando assim com você, que você troca as suas experiências com o pessoal? Marcão, esse projeto atualmente, não tem muita gente, mas o anterior a esse, a gente estava com a média de umas 6 pessoas, mais ou menos, ao mesmo tempo, certo. Ali no mesmo projeto.
E, às vezes a gente sempre tem uma dúvida também, mas outros sempre perguntam para a gente algumas dúvidas que eles têm, e é isso, a gente vai compartilhando essas informações, né? São experiências que a gente traz de anterior, traz de curso também, né, de treinamento. E hoje, acho que nós estamos a nossa equipe lá hoje nesse projeto, estamos em acho que uns 3, parece, se não me engano. Não são tantos, porque o projeto é bem enxuto, a gente trabalha bem enxuto para poder dar certo. Sim. Bom, Belarmino, agora vamos lá para o começo. Onde morava o pequeno Belarmino, o que ele fazia quando era criança e o que levou você para o Senai, né? O que foram os caminhos da vida que te levaram para isso aí? Rapaz, eu trabalhei de tudo já aqui em São Paulo. Nasci aqui em São Paulo, mas fui criado em Minas. Eu falo que eu sou mineiro, né? Retornei para São Paulo. Eu trabalhei de ajudante de caminhão já. Caramba. Fui motoboy por 6 anos. Vixe, Maria. Por 6 anos. Antes de um Waze, né? Não tinha Waze quando você era motoboy, né, Belarmino? Não, era na época do Guia 4 Rodas. Então... Particularmente, eu conheço bem São Paulo. Imagino. Mas eu aprendi no Guia 4 Rodas, aquele que você tinha que folhear, ler. Eu andava com isso aí no carro também. Da rua. Eu ando bem em São Paulo, raramente eu uso um aplicativo para ir para algum lugar. É mesmo? Caramba. Raramente. Eu posso consultar qual é o melhor caminho. Certo. Se eu tiver de carro, aqui vai demorar 1 hora, aqui 1h30, mas os caminhos eu já sei. Sim, caramba. Para chegar onde que eu tô querendo. Antes do carro, eu andava com isso na mochila de ônibus, né? Então, eu ia de ônibus, tinha que achar o ônibus, qual era o ônibus que passava ali, né? Então, eu andava com o maldito... Tinha o número da linha. Exatamente. E de moto deve ser pior ainda, né? Guia. Nossa, de moto deve ser... Meu Deus. Então, por que eu aprendi muito? Eu gosto muito de mapa. Eu gosto de mapa. Essa referência de saber onde está, para onde vai, assim, eu sempre gostei disso. Na moto, você tinha que fazer o quê? Você tinha que... você vai, digamos, na rua... Lá na Zona Norte. Certo. Aí você tinha que fazer... Você parava antes de sair, você olhava o guia, você memorizava o guia, e você ia com aquilo na mente, porque não dá para você ir folheando o guia. Sim. Aí você sabe que a rua é na Zona Norte. Bom, até a Zona Norte eu sei ir. Eu sabia que eu tinha que pegar, por exemplo, a Avenida do Estado, que eu moro aqui em Mauá, na ABC. Avenida do Estado, lá, saía na Marginal e digamos que eu vou pegar a Engenheiro Caetano Alves. Certo. Aí, bom, essa rua, ela sai de uma travessa da Caetano Alves, por exemplo. Então, até a Caetano Alves eu sabia ali. Certo. Eu abria o guia e memorizava da Caetano para lá. Vou ter que pegar a Caetano, 15ª à direita eu vou entrar. Aí, assim, memorizando. Por isso que a gente gravou mesmo as ruas, porque no aplicativo você não memoriza, né? Você vai ouvindo. Você vai ouvindo ali seguindo, você nem sabe onde está, né? Isso mesmo. Exatamente. E no 4 rodas no guia mesmo, você tem que memorizar, primeira à esquerda, segunda à esquerda, terceira à esquerda, e beleza. Aí, quando você chegava naquele lugar lá, você sabe que se tivesse que retornar lá, você memorizava um ponto de referência. Tem um prédio azul na esquina. Então, da próxima vez já estava fácil. E a gente sempre repetia, às vezes, o mesmo endereço. E assim eu aprendi bastante a andar em São Paulo. Eu ando bem. Hoje, graças a Deus, está mais fácil. Tá. E depois... Isso, e aí, depois da motoboy, o que mais você fez aí? Eu estava um dia em casa assistindo uma reportagem e vim falar sobre técnico e meio ambiente. Aí todo mundo falava em técnico e meio ambiente, eu já estava afim mesmo de parar de trabalhar de motoboy e vou estudar. Vi essa reportagem e técnico e meio ambiente, uma profissão nova no mercado, vai trabalhar com a natureza, que não é bem assim. Pois Só foi assim a reportagem que eles passaram. E eu vou fazer esse curso. Aí eu fiz o curso técnico e meio ambiente. E tinha que fazer estágio. Eu fui fazer o estágio numa empresa prestadora de serviço para a Sabesp, fazendo inspeção de esgotamento sanitário das residências. Você jogava um corantinho lá no vaso, outro ficava lá no posto de visita da rede de esgoto para ver se o corante passava. Certo. Um traçador no esgoto. Exatamente, isso.
Aí tinha várias cores, foi onde que eu conheci a cor ocre. É, Ocre. Eu não conhecia a cor ocre. Aquele amarelão assim, meio forte. E de lá, quando eu comecei o estágio, eu tinha mais 10 meses de curso. Acabou o curso, acabou o estágio. O curso acabou em junho de 2004. Fim de junho de 2004. Acho que foi 30 de junho. E eu, puxa vida, agora eu estou desempregado. uhum, Aí quando você faz o curso, você começa a ter o contato de nomes de consultoria, né? certo, Ah, certo. tem a consultoria tal, a consultoria tal. Na época não tinha muito. Sim. Assim, podia contar na mão, assim, as consultorias que existiam. E eu fiz um cadastro na internet, num site de emprego, Uhum, e passou exatos é, 32, 33 dias eu fui chamado para uma entrevista. caramba. Eu lembro quem fez essa entrevista comigo. É, Eu sei até o nome dela aqui. é. Foi a Jane. Caramba, é mesmo? A Nossa Jane, ela que senhora, fez. Então ela não é rapaz. tão novinha assim na agência ali. Ela já trabalhava. Eu entrei em 2004, eu entrei em 4 de agosto de 2004. Caramba, Aí rapaz. eu comecei como bombinha na É, Servimar. é, Aí eu fiz a entrevista com ela era estagiária, e ela me falou assim, voltando um pouquinho antes, né? Aí é, eu tinha recém-casado, eu é, casei na. Não, eu entrei 4 de agosto, certo. e como eu sabia que tinha que viajar, É, assim, eu vou ter que casar para viajar, né? é. Teve espontânea pressão ali. Ai, ai, ai. Imagino E mesmo. aí acho que foi dia 26 ou foi 28 de agosto, eu casei. E na outra semana eu viajei pro sul. Caramba. Casei e viajei pro sul. E a gente fiz a entrevista com a Jane e ela falou assim, ó, aqui você vai ter que viajar. Você tem disponibilidade para viajar? Eu Uhum, assim, eu estou precisando, eu sim, preciso trabalhar, preciso entrar na área, eu tenho sim. sim. Aí não, então beleza. Aí eu fiquei aguardando. Não deu muito tempo, eu fui chamado para a vaga. Na vaga era ajudante mesmo, Uhum, ajudante. E comecei. Fiz uns dias de treinamento aqui em São Paulo, é, na região de Guarulhos, na região do Brás ali. certo. E na sequência eu fui para o Rio Grande do Sul, para Pelotas. Lá eu Vai fiquei sozinho ou não? Você foi sozinho com. sozinho. Caramba. Não, fui sozinho. É. E avião que nada, avião é hoje, só avião hoje. O ônibus eu lembro que foram, se não me engano, não tinha pista duplicada nem nada ainda. Eu peguei o ônibus na rodoviária do Tietê É, e fui para até Porto Alegre. De Porto Alegre tinha que pegar outro ônibus até Pelotas. é. Eu cuidava de 2 projetos, um em Pelotas e um na cidade de Rio Grande. Sim, 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 sim. Cidade de Rio Grande. Aí na sexta-feira eu ia para Rio Grande. Mas em Rio Grande era um projeto de remediação, monitoramento, tinha que fazer o monitoramento dos poços e, ao mesmo tempo, fazer o monitoramento do sistema de remediação. Certo. E em Pelotas era a remoção de fase livre com a bombinha, que o Como seu bombinha, gosta né? com a bombinha. Fazia monitoramento de nível da água dos poços. É. Esse posto, inclusive, lá em Pelotas, tem o campo do Brasil, né? Brasil de Pelotas. Certo. O Brasil de Pelotas fica numa esquina e esse posto era na outra esquina daquela avenida. Se Caramba. não me engano, a Avenida Bento Gonçalves, deve Bento ser, né? Que lá Rodrigues. é Bento Bento Gonçalves Gonçalves, é que o Rodrigues famoso. é. Isso, Avenida Bento Gonçalves. É, E era um posto que a gente trabalhava lá quando tinha jogo, tinha aquela movimentação toda lá, né? é. Mas Deve ser um fazia frio lá dos diabos, monitoramento. né? No agosto deve estar frio Nossa. ainda, né? Não, pior que eu fui em fim de agosto É. e voltei no finalzinho do ano mesmo. Mas eu Caramba! não peguei frio. Ainda bem que você Eu tinha dei casado, sorte. então, antes. Pois é, ainda bem. Eu dei sorte, porque eu não peguei frio. Uhum. E foi pelo contrário, foi bem uma época muito quente lá naquela região, É. muito quente mesmo. E graças a Deus que eu não gosto muito de frio. O mineiro não gosta muito de frio. E foi assim, eu cuidava desses 2 projetos. Na época, você tinha que... toda sexta ou segunda-feira, você tinha que enviar as fichas de campo, Certo. cópia.
certo. Não tinha celular para tirar foto, Com né? certeza. Você Era mandava como? fax. Fax? Fax, Ia, fax. ia lá no posto mesmo e mandava por fax, No né? posto, exatamente. Ia na loja da conveniência do posto, conversava com a gerente lá, eu preciso passar um fax aí para a empresa, essas folhas e tal. E quando eles estavam com má vontade, que assim, mas todo dia, toda Pois semana é, você vem com isso, né, e pois é. tal. Não, mas é que eu preciso, não sei o quê. Aí acabava passando. E cada poço era uma ficha. Cada poço tinha uma ficha. Se tivesse 30 poços, 30 fichas. E quando, às vezes, Marcão, não dava erro, Nossa tinha senhora. que repetir. A mulher ficava louca. E ficava Porque louca, você tinha está que repetir a congestionando a ficha linha lá. telefônica dela, né? Era a linha telefônica. Exatamente. Nossa, cara, foi muito, assim, era bom, porque a gente Sim, estava começando, a gente achava que aquilo era novidade, e pra sim, gente era novidade, né? sim. E quanto que a gente tinha uma bombinha para fazer a remoção da fase livre, muitas empresas não tinham, era na Pois é, manta, ficar torcendo ali. pois é, Essa luva nitrílica azul que a gente usa hoje não existia. pois é. Era aquela de látex. Pegava a Que gasolina, ela derretia. isso, na primeira gota já. Exatamente. E tinha aquela nitrílica verde, uma mais grossa, assim, um material mais resistente, a gente usava ela. Certo. Ela tinha um pozinho branco por dentro, Sim, sim, sim. e ela suava na mão da gente, Pois nos é. fedia um chulé danado. Nossa senhora. Mas, Belarmino, E, conta aí nossa, o que que é a bombinha, né? A bombinha, o Felipe e a Tamara falaram aqui, né? Que foi inventado pelo tio do Felipe, né? E desenvolvido, que era uma invenção muito engenhosa, né? E prática, né? De quem realmente está lá se lascando e desenvolve um jeito mais fácil de fazer. O que que era essa bombinha aí, Belarmino? Como é que ela funcionava e para que ela servia? bom, essa bombinha foi o seu Costa, um ex-dono da empresa que eu trabalhava lá na Servmar, foi aquilo para a gente na época que não eram todos que tinham bombinha, só para salientar. Né, todo mundo tinha o privilégio de trabalhar com a bombinha, porque ela Entendi. facilitava e muito. Ela era uma mão na roda. Ela era um equipamento, a que eu trabalhava era verde. Ela tinha a dimensão assim, mais ou menos de uns 30 de largura, com uns 50 de comprimento e aproximadamente, acho que uns 35, 40 de altura. O motor elétrico, esse motor era conectado por duas correias numa polia, e essa polia tinha um eixo tipo um virabrequim. Certo. Tinha aqueles ressaltos e conectado a duas bombas de combustível de Gol. Outro dia eu contei essa história, o pessoal não acreditou, mas era. Ele, cara, ele foi muito engenhoso mesmo. A gente, quando via aquela bombinha, a gente, caramba, isso funciona mesmo? Assim, funciona. E ela tinha duas bombas de gasolina, de Gol, ou de Voyage, de Santana, na época, os carros na época, e ela não era tão cara. E isso fazia com que barateasse o custo. E o motor também da bomba, pegava motor antigo, elétrico, e Certo. estava queimado, mandava enrolar, Certo. reciclava ele todo, reformava, e tinha uma caixa de metal, a bombinha era uma caixa de metal, montada numa base, tinha um chassizinho embaixo, a caixa de metal era só para dar um aspecto mais bonito nela. Certo. Você ligava na tomada, ela é elétrica, e funcionava esse virabrequim que funcionava duas bombas de combustível. Uma bomba tinha bomba dupla. Tinha uma que chamava bomba duplo diafragma. Certo. Tem uma bomba que era assim. Mas nesse caso tinha duas bombinhas. Uma puxava, fazia a sucção, que Certo. talvez seria o mesmo papel da peristáltica. Certo. Mais ou menos aquela coisa. Fazia um vácuo. E a outra, uma puxava e a outra mandava para o reservatório de combustível, de óleo ou de gasolina, que a gente ia armazenando. A gente media o nível d'água no poço com um amostrador de acrílico. Certo. Muito, muito útil para a gente na época. Dali você determinava o nível d'água e a coluna de fase livre. Tem 30 centímetros. Você marcava na mangueirinha, você conectava da bomba até o interior do poço uma mangueira. Você media na bomba lá, tem 30 centímetros de fase livre no amostrador. Então, você media na mangueira 30 centímetros.
Aí você sabia que se você descesse os 30, você tinha chegado no NA. E a gente ligava na tomada, ela tinha um interruptorzinho que você podia ligar e desligar. E você ficava do lado dela, ela bombeando, e você com uma garrafa PET do outro lado, com outra mangueirinha na porta para encher a garrafa. E ali mesmo ali a gente já contabilizava quantos litros saía, né? A contabilidade do volume removido era na própria garrafa PET. E quando dava bastante fase livre, você tirava uma garrafa, duas, que já aconteceu, e depois ia armazenando. Mas a bombinha mesmo em si foi uma engenhosidade que a gente utilizava para facilitar o nosso trabalho em campo. Não precisava muito de manta, a gente não tinha baler, utilizava pouco baler, né? E o amostrador de acrílico ele tem 50 centímetros de comprimento, aproximadamente, 50 a 60, mas por ele ter um diâmetro interno não tão grande assim, ele vinha pouca fase livre, então ele não era bom para fazer a remoção de fase livre. Tinha que fazer muitas vezes, né? Tinha que dar muito trabalho. Exatamente. E à medida que você ia descendo ele, aquela fase livre ia misturando a água e ia se dissolvendo, né? Depois que ela juntava de novo. Então, a bombinha era o método mais fácil, mais prático, preciso, de certa forma, mais rápido também, né? Para fazer esse trabalho. Foi muito bom. Para as pessoas que não conhecem direito a história, assim, naquele tempo era trabalhos em postos de combustíveis. Então, tinha gasolina ou diesel, e as pessoas investigavam com o posto de monitoramento, e se o fase livre, né, se o produto entrasse no poço, era fase livre e deveria ser remediado. E como é que era básico da remediação naquele tempo? Você tinha que tirar a fase livre do poço. E tirava a fase livre do poço. Como? Como o Bellarmino falou, com uma manta, né, a manta absorvente, ou você descia a manta absorvente e ia puxando, né, e torcendo aqui em cima, ou com um baler, ou com esse amostrador de acrílico, que é como se fosse um baler reutilizável, né? Não tem a esfera, mas tem um mecanismo embaixo de borracha, né? O plástico, né? Que abre e fecha, né? Exatamente. Então você ia tirando com isso daí, manualmente. E daí alguém, né, no caso o seu Costa, teve a ideia, falou, manualmente não, peraí, isso dá um trabalho danado. Vamos inventar um negócio meio automático aqui que faz o trabalho para nós, né? Então, e assim ele criou as bombinhas, e aí veio o profissional, o bombinha, que o bombinha é quem manejava a bombinha, né, Bellarmino? É isso, né? Exatamente. E a gente ficou bastante conhecido por conta disso. Você estava no projeto no posto, que naquela época o carro-chefe era posto de gasolina, né? Sim. Ah, tem um bombinha lá, o bombinha te ajuda lá. Então, o bombinha era para toda obra. Sim. E alguém fazer um outro trabalho no mesmo posto, pode ficar tranquilo que o bombinha tá lá, ele resolve. Exatamente. E foi essa história mesmo. E daí você ficou em Pelotas de agosto a dezembro, é isso? Exatamente. Caramba! Exatamente, de agosto a dezembro. E passando toda semana, ficha de campo pelo fax e vamos que vamos. Eu lembro que lá tinha, se não me engano, eram 26 postos. Nossa. No projeto, 26. No projeto de Pelotas e no projeto de Rio Grande tinha bastante posto também. E às vezes você tinha que fazer, no projeto de Rio Grande tinha autopump. Aí a gente tinha que às vezes fazer uma limpeza na autopump e tal, porque lá era a região de mangue, então ele dá bastante, na beira da praia ali, né? Na Lagoa dos Patos também. E dava bastante lodo na bomba. Certo. E a gente tinha que ir uma vez por semana lá, além de monitorar o nível da água, tinha a parte de manutenção das autopumps, e algum poço ou outro tinha fase livre. Só que lá não tinha bombinha, né? Não dava para levar ela no ônibus, que ela pesava muito. Daí você é de ônibus de Pelotas a Rio Grande. A Rio Grande, exatamente. Saía de manhã, chegava por volta das 9h30, 10 horas, eu saía às 7 horas, 9h30 estava lá mais ou menos, e retornava à tarde para Pelotas. Eu não dormia em Rio Grande, eu ficava em um hotelzinho em Pelotas. Foi assistir algum jogo lá, Bellarmino, ou não? Não cheguei aí no Brasil de Pelotas, só via o barulhão. Naquela época eu conhecia pouca gente em Pelotas, então ficar, mas eu vou de jogo e acabei não indo. Sim. Hoje, se eu tivesse, eu iria, com certeza.
Sua esposa não ficou nervosa naquele tempo, não, né? Ela acreditou mesmo que estava Ah, trabalhando não. e tal, né? Porque Ah, sabe como é que sim, é. sim, com certeza. E aquela época foi quando começou a popularizar o celular, né? Aham. Era o Nokia. Certo, certo. Já veio o Nokia, veio aquele Motorola que era de flip. Sei. StarTAC, né? StarTAC, não é isso? É. Exatamente, startup. É esse mesmo. Mas eu não tinha celular, eu não tinha. E a gente, no hotel tinha um orelhão dentro do hotel Caramba. Né? e eu ligava lá do orelhão do hotel mesmo para É. casa. Era bem complicada a comunicação Pois naquela é, época. pois é. Toda a logística sofrida, né? Meu Deus. Sofrida. A gente, quando vinha para São Paulo, a gente já fazia logo antes de vir, fazia uma lista do que ia utilizar durante o período que ia ficar lá. Aí solicitava, quero tantas caixas de luvas, manta, bastante manta absorvente, Sim, manta, detergente, que ele não fosfatado. sei. Beira não precisava, a gente não tinha beira. Tinha um amostrador de acrílico. A gente só pedia só o reparo do amostrador de Sim, acrílico. aquele de baixo ali, que desmontava Isso, aquele ferrinho com o negócio. exatamente. Aí a gente trocava o reparo e estava novo. E linha, muita Sim, linha. bastante. Muita linha. A gente tirava o nível da água dos poços, de toda a rede de poço do site, com É. amostrador de acrílico. Hoje, eu já passei por situações do interface não funcionar Aham. e a gente ainda utiliza essa técnica para medir nível da água. Sei, sei. Pelo menos para você ter se basear em alguma Sim, coisa. Né? sim, Vai dar diferença? Vai. sim. Mas a gente eu consigo hoje essa técnica, a gente, se precisar, a gente tem por onde Se recorrer. virar, né? E daí você punha o amostrador, puxava o amostrador, vinha, sei lá, um pouquinho de água e você media com uma trena aqui em superfície? Exatamente. Era assim, ó, a gente. Para que funcionasse perfeitamente, o amostrador não podia vazar. Certo, certo. Porque Senão, né, você a perdia gente. água. Não, ó, era meio que uma disputa quem tinha um amostrador melhor, né? Porque ó, o meu não vaza, o meu não vaza. E a gente cuidava dele, era uma ferramenta importante. E eu tenho um até hoje. E a gente fazia o seguinte: tem uma linha amarrado no o amostrador de acrílico, ele é transparente, um tubo de acrílico transparente, no qual você consegue visualizar de fora para dentro o interior dele, a água e a fase livre. Sim, E tem esse dispositivo que é uma válvula mesmo, né? Só que ela é de borracha. Quando você insere ele na água, você puxa, essa válvula ela fecha. E a água é uma válvula de retenção, sim, só que de sim. borracha. Né? Você inseria o amostrador no poço e você tinha que ter um certo tato na mão para Isso. perceber quando ele está dentro da água. Nem todo mundo tinha Pois esse é, tato. pois é. Demora um pouquinho, porque ele fica mais leve, você sente a linha ficar um pouco mais, como é que é, mais solta, assim. Mas é Você muito percebe que ele não pouco, está né? O descendo. cara tem que realmente ter Muito experiência, pouco. porque é muito difícil fazer isso. Exatamente. E acontecia de você deixar ele descer e ele ficar todo cheio d'água, aí você perdeu. É, Mas mesmo assim a gente tentava, porque quando você tira a água, depois, mais que você volta ela para dentro do poço, já deu uma mudada, né? sim, sim. Então você tinha que ter um tato muito bom na mão para você perceber que ele está dentro da água, mas ele não podia encobrir ele todinho. Sim. Aí, e ele tinha que estar com a linha sempre esticada. Por quê? Quando você percebeu que ele entrou na água, você deixa ele descer mais um pouco e marca a linha na boca do poço. Sim, Você dá sim, um sim. nozinho na linha, É, ali pronto. Você deu um nozinho da linha, você tira ele o mais rápido possível para que a água se vazasse, para a água não vazar na sei, válvula. sei, sei. Aí media primeiro, não a linha, você tinha que medir primeiro o amostrador. Quanto tem no amostrador, certo, certo. Quanto tem no amostrador. Por quê? Porque podia vazar e você Sim, perdia. sim. Aí o amostrador, a gente já sabia que ele tinha, se não me engano, 50 centímetros, você media a diferença que não tinha água Certo. e o resto você media a linha. Aí era o nosso nível d'água. Era muito prático, era prático demais. O pessoal usava para fazer potenciométrico isso aí. Vixe, Maria.
E assim, a dificuldade era, muitos não tinham essa percepção de quando o amostrador encostava na água. Sei. E ele é bem mais pesado que um Baylor. Sim. A parede do acrílico deve ter uns 2 milímetros, 3 milímetros. Deve ser isso. Embaixo, onde você rosqueia para prender a válvula, era de nylon. Então já dava um certo peso. Então, aparentemente, ele estava sempre descendo. Ele conseguia afundar, encobrir todinho na água. Então você tinha que ter essa percepção de quando ele encostava na água. Lembrando que a linha tinha que ficar sempre esticada, porque se ela tivesse solta, dá diferença no nível da água. Pois é. E o problema, assim, naquela época, a gente não sabia dessa importância de ser bem feito, né? Sim. Porque hoje a gente, muitos anos de experiência, a gente sabe o quão importante é o nível da água mais preciso, né? Sei lá, um mapa potenciômetro e tudo. E naquela época a gente não tinha, a gente só fazia de integração, de como monitorar um poço, remover uma fase livre, mas as informações não eram passadas tanto assim, com tanta explicação. É mesmo porque, né, precisaria um curso, né, longo até, né, para aprender, mas não tinha tempo, né? Provavelmente contratou você, já tem que ir logo, né? Toque de caixa, era rápido. E aí a gente foi aprendendo dessa forma. Na verdade, nós aprendemos, o pessoal da minha época, hoje são poucos. Eu não recordo de, talvez, acho que tem 3 ou 4 que eu conheço que trabalhou, que ainda continuam. Sei. Eu acho que nenhum tá como, acho que uns continuam ali trabalhando para laboratório. Certo, para amostragem de água. Fazem coleta em laboratório, amostragem de água. Tem um que está na SGW, certo. Ele está na parte de remediação, mas são pouquíssimos que continuam. E no seu tempo tinha quantos, mais ou menos? O Marcão, só na empresa tinha uns 80. Caramba! Só na empresa Série Mar chegou a ter uns 80, 82, fazendo a mesma coisa, só que em sites diferentes, em postos de gasolina assim, diferentes, assim, em vários estados, até no Uruguai. De Rio Grande ao Oiapoque. Exatamente, eu estava bem perto lá do Chuí, né? Estava bem próximo ao Chuí. E tinha gente que trabalhava perto do Oiapoque, lá no norte do país mesmo. Cara. Acho que no Acre, tinha gente no Acre, tinha Maranhão, tinha gente. Então, era bem nos extremos. Nossa. E quando reunia, era uma farra. Era contar as histórias das regiões. Churrascão de fim de ano devia ser divertido, hein? Era muito bom. A empresa fazia uma festa de confraternização que durava um sábado inteiro. A dona Nina, ela alugava chácara. Teve uma vez que ela contratou uma escola de samba. Nossa Senhora, rapaz! Chegou um ônibus com a escola de samba lá na chácara. Foi uma festa e tanto. Foi muito bom. E como tinha muita gente, bastante pessoas assim que compõem a empresa, a gente chegava a fazer 3, 4 times de futebol para poder jogar no campeonato da empresa. Campeonato dentro da empresa, imagina quanta gente, né? Dentro da empresa, exatamente. Mas a rivalidade mesmo era dos bombinhas com o pessoal do escritório. Pô, não devia ter nem graça, né? Devia ser goleada em cima de goleada. Hoje eu pego aquele filho da mãe que passou aquele trampo. Hoje eu pego aquele cara. O bombinha, aquele cara só sabe ficar pedindo as coisas para fazer isso, não sabe o sofrimento que é isso aqui. Eu tô um mês fora de casa, o cara fica pedindo isso, passa fax, vai medir aquele poço lá. E o detalhe é assim, que a gente tinha que fazer essas medições nos postos, monitoramento não era uma vez por dia. Era de manhã e à tarde. Caramba. O nível da água era tirado de manhã à tarde. A gente tinha que justificar porque o cara tá lá, né? Mas, pois é. Você ficou o dia todinho no posto ali e só mede uma vez. Pois é. A gente fazia monitoramento de manhã e à tarde. Pois é. Mas foi bom. Não foi sofrido, não. Foi bom. Mas aí, dentro da Servimar, claro, né? Você começou a fazer outras coisas depois, porque essa própria função... antes disso.
Você conheceu o próprio seu Costa trabalhando de bombinha? Você de bombinha, é isso ou não? Exatamente, lá em Cubatão, Marcão. Eu estava lá monitorando, mas eu não conhecia, eu conhecia ele de nome. Uhum. E o pessoal falava que ele era meio. Ele gostava de chegar de surpresa, sabe? Uhum. O pessoal, ó, cuidado, quando você for trabalhar em Cubatão, É. o seu Costa, ele costuma andar na rua lá, ele gosta de pegar a pessoa de surpresa e ele entrega, viu? Falava desse jeito. Eu assim, puxa vida, eu conhecia ele de nome, mas não conhecia de vista, assim, puxa. É. Um dia eu tô lá no posto, lá em Cubatão, agachado, fazendo um monitoramento e removendo, se não me engano, uma fase livre do posto. O posto estava mal sinalizado. E ele chegou, oh, bom dia, boa tarde, eu não me lembro. O que você está fazendo aí? Aí eu olhei assim, era praxe, era como é que dizer assim, era manual. É. Não dê informação para estranhos. Sim. A gente tinha um manualzinho escrito, não dê informações para estranhos. O Uhum. que você está fazendo? Não, só estou medindo aqui alguma coisa, não É. fala. Porque não é para falar, é sigilo, não sei o que, não dê informações. Aí chega aquele senhor lá, eu agachado, no posto de esquina, e chega lá, bom dia, boa tarde, opa, o que você está fazendo aí? Aí eu olhei para ele assim, mas não sabia quem era. É. Ah, eu estou medindo aqui, monitorando um posto aqui. Mas você está fazendo o quê? Está removendo fase livre aí? E eu, caramba, como é que ele sabe que é Como fase é que ele livre? sabe disso, né? Aí é assim, eu estou tirando aqui desse posto aqui. E qual é isso? Ainda lembro como hoje. Ele, que posto que é isso daí? Esse é o PM tal. Eu falei para ele, é o PM tal. Ele, eu sei qual é esse posto aí. Aí ele, mas você não sinalizou a área aí, ó. Você está precisando de fazer isso e aquilo. Eu olhei para ele assim, puxa vida, eu não respondi ele, né? Uhum. Aí eu fui lá, peguei um cone, sinalizei ele. Depois ele falou para mim, você sabe com o que você está falando? Eu falei assim, não sei não. Chega lá na Sérvia e pergunta quem que é seu Costa. Eu já sabia quem era, mas não conhecia. Eu disse, puxa vida, eu tô ferrado. E o medo de ser mandado embora, Marcão? Fui pego agora pelo seu Costa, agora lascou. Aí eu tava, a equipe era eu e mais um. É. E eu peguei, rapaz, aconteceu tal situação assim, sabe? Ele, rapaz, puxa vida, toma cuidado, porque ele entrega mesmo. O cara era mais velho que eu na empresa, né? E assim, ó, ele já cansou, já foi muita gente embora por causa dele, que ele chega de surpresa. E eu assim, eu chegar lá em Diadema, que ela tinha um Uhum. centro lá, Galpão em Diadema, assim, agora. Aí eu cheguei lá, ninguém falou nada, eu fiquei calado também, e ficou por aquilo mesmo. Opa, Mas foi um susto. não foi entregue, então. Rapaz, eu fiquei com medo mesmo, eu confesso. Aí depois daquilo, aí já conhecia ele, aí ele teve a oportunidade de passar outra vez, eu vi ele de longe, a gente ficava monitorando lá, mas a gente ficava sempre olhando ao redor. Aí eu vi ele de longe, não, agora você não me pega mais, não. Foi muito bom mesmo. Mas foi um susto, foi. Imagina. E esse seu Costa foi um engenhoso, né, da empresa. E acho que ele inventou mais de uma bomba. Teve uma outra bomba que não deu certo, mas essa não foi só que me falaram. Tem outra bombinha aí, mas ela não funcionou. Essa que a gente usava era a que funcionava mesmo e foi ele que tinha inventado. Foi bem uma engenhosidade bem bacana. Imagina. Bom, e aí você aprendeu mais coisas lá e começou a fazer outras coisas? Como é que foi? Eu, como tinha um curso técnico de meio ambiente, eu entrei de bombinha. Eu não fiquei, eu acho que eu fiquei exatamente quase um ano, próximo de um ano nessa função. E eu conversei com uma coordenadora, um gerente, e falei que eu tinha um curso técnico, se tivesse uma oportunidade, que eu queria passar para técnico, se tinha essa possibilidade, porque já no caso eu já tinha experiência de um ano, né? Sim. E assim foi feito. Eu passei para técnico de campo, na verdade. Não era técnico de ambiente, não, era técnico de campo. Aí o pessoal ainda brincava muito, sei lá, você é técnico de campo, mas campo de quê? É verdade, né? Quem não é da área não sabe o que é, né? Exatamente. Você é o quê? Eu sou técnico de campo. Mas campo de quê? De bola? Futebol? Né? Assim. E para explicar, Marcão, o que a gente fazia, para os parentes, para os amigos, né? Sim. Era complicado. Imagina. Eu faço isso e aquilo. Eu fiquei na função de técnico, lá tinha vários níveis de técnico. Técnico 1, 2, 3.
E não demorou muito, não, para eu de técnico. E eu conheci teve uma outra colega de trabalho lá que estudava, que trabalhava em Gisele Mar, que acho que hoje, inclusive, ela está na Arcade, chama Gisele. Ela fez o Senai, Maria Mato. E um dia, a gente conversando, eu perguntei para ela que eu queria fazer uma graduação, e ela me falou, não, tem esse curso no Senai, eu estou finalizando lá, que é Tecnologia em Processos Ambientais. Certo. Tecnologia em Processos Ambientais Industriais, é o nome. E eu peguei, não, eu vou fazer isso aí. Não gostava de química, Marcão, odiava química. Uma das matérias que eu saí mais gostando de lá. Porque tecnologia, processos industriais é isso aí, né? É isso aí, puro química. E aí eu comecei, tive uma dificuldade. Aí nessa época eu já era técnico, eu já ficava com o carro da empresa, full time, era comodato, né? Certo. A empresa te fornecia o carro comodato, você ia de casa direto para o campo, a gente pegava já, ó, essa semana você vai para tal projeto, tal projeto, tal projeto. A gente pegava até 3 projetos por semana e a gente sempre fazia os mesmos projetos durante todo o mês. E eu conseguia fazer assim, ó, eu vou terminar o projeto cedo, eu chegava cedo para finalizar mais cedo para ir para o Senai. O Senai tinha uma estrutura boa, a gente tomava banho no Senai, jantava no Senai, fazia tudo lá, né? Ela tem uma estrutura muito boa. E eu chegava cedo, como eu acordava muito cedo, e eu quase chegava tarde em casa, não tinha tempo para estudar muito. Sim. Então eu chegava no Senai por volta de... Quando ele terminava cedo, chegava 4h, 4h30, tomava um banho e ia para a biblioteca estudar. Caramba! Ficava ali estudando nas matérias que eu tinha dificuldade. Mas foram muitos dias estudando. Chegava lá mais cedo, ia para a biblioteca, tinha uma aula lá, operações unitárias, que aquilo era de matar. Sim, é difícil pra caramba. Nossa, aquilo ali ninguém queria. Ainda bem que não tinha jogo de bola contra os professores, né? Senão esse também ia rodar, né, Belarmino? O professor era muito gente boa, mas o pessoal, o Pedro Márcio, o pessoal, ele era um carrasco, do curso. E a gente tinha aula, Marcão, de segunda a sábado. Sábado também, caramba. Sábado também, a gente estudava de segunda a sábado. Foram 3 anos, eu entrei lá em junho de 2007, fiquei até junho de 2010, certo. E saí como tecnólogo em processos ambientais, aí já tirou o industrial, não ficou mais industrial, ficou só tecnologia em processos ambientais, certo. Aí mudou um pouco a grade do curso e tal, e concluí ainda de técnico na empresa. Certo. Eu conversei com uma gerente que eu tinha, a Aline Bernice. Sei, conheço sim. Eu cheguei para ela assim, eu finalizei a graduação, tal, no curso tal, eu tenho bastante interesse em sair do técnico, né, que agora, já que eu tenho uma graduação, se tiver uma oportunidade, se você quiser, eu vou agarrar com unhas e dentes. Certo. E eu falei isso para ela, e eu disse, acho que ela tinha até esquecido. Um belo dia eu estava em um projeto lá na Paulicéia, em São Bernardo do Campo, o telefone toca. Essa época já tinha o telefone da empresa, agora já tinha o celular. Já tinha o celular, tirava até foto. O telefone toca, ela... Belarmino, assim, oi, sou eu, Aline, tudo bem? Tudo. Então, você lembra que um dia você me falou que se tivesse uma oportunidade aqui no núcleo técnico de investigação e diagnósticos, se tivesse uma vaga, você tinha interesse? Assim, lembro assim, você tem interesse ainda? Eu assim, nossa, com certeza eu tenho. Então, você pode apresentar aqui para a gente aqui tal dia, assim? Com certeza eu posso. Eu estava esperando aquilo com muita ansiedade, assim. Eu lembro até o dia, foi dia 12 de fevereiro de 2012. Eu lembro o dia que eu comecei nesse departamento. Aí eu estava como técnico, ela me passou para consultor da empresa, né? E lá, em vez de ser analista, é consultor ambiental. Certo. E ali foi onde eu fui obtendo mais conhecimentos. Mas como técnico também, eu trabalhei na parte de monitoramento, destrinchando um pouco as atividades. Eu trabalhei na parte de monitoramento, como bombinha mesmo, reconstrução de fase livre, medição e tal. Depois eu fui para técnico. Certo. A gente fazia a parte de baixa vazão, fizemos muita baixa vazão. Certo.
foi quando começou o baixa vazão mesmo, mas a Sim. princípio era abelha 1 mesmo. Sim. Aí veio a baixa vazão, a gente fez treinamentos para fazer baixa vazão, a gente rodava bastante. E depois eu já saí um pouco dessa parte de monitoramento e fui trabalhar na remediação. Certo, certo. Já como Nessa técnico, você já mexia nisso. já mexia nisso. Mas era bem. O carro-chefe sempre foi, ainda é bastante. Assim, hoje é MPE, né? E era bastante MPE. Acho que chegamos a ter na época uns 72 sistemas de remediação. Caramba. Carro-chefe, posto de gasolina. Sim. Aí eu já comecei, a gente trabalhava com um furgãozinho, a gente Certo. tinha tudo dentro do furgãozinho para fazer tanto monitoramento, coleta do efluente do sistema, ajuste de posto de extração, se precisasse trocar um rotor estator de uma bomba, a gente fazia tudo. A gente fazia toda a manutenção do sistema. Manutenção, operação do sistema e o monitoramento ambiental também, né? De aquelas coisas de pôr o drop tubo para cima ou para baixo, isso daí? Fazia a ponteira ali no chanfrado, isso aí tudo. E tinha o seu chanfro tá pequeno, né? 15 centímetros. Se não me engano, o boato que rolava que o chanfro bom, o tamanho bom, tinha que ter 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros. E a gente assim fazia. Aí nessa época, tinha um site que era mais, assim, como é que dizer, tinha mais postos. E às vezes tinha 20 postos de extração, tinha ali uns 30 PMs. Certo. E você tinha que chegava primeiro, você fazia toda a manutenção, lavava a caixa separadora, lavava tanque de vácuo, a torre de airstrip, a bomba de transferência era aquela de rotor estator. Não, aquela de rotor estator. Tinha como é que fala? Um eixo de fuso, assim. Sim. Ele ficava tipo um parafuso. Quando o site, às vezes, puxava muita areia, aquilo estragava muito o estator. Ele tem uma borracha por dentro, né? A gente andava com reserva dentro do carro, trocava aquilo, tinha que limpar transmissor de nível, tudo. O sistema ficava perfeito. Aí, após isso, a gente ia fazer ajuste de PE, drop tube para cima, para baixo, aí ia monitorar pressão de poço. Sim. Pressão tanto no PE, como monitorar os PMs do entorno ali. Sim. Tinha que monitorar a VOC, pressão, essas coisas todas. Depois, a gente ia para a parte do sistema para fazer coleta de entrada e saída, medir VOC também no sistema, né? Na época era entrada, meio e saída. Você coletava na saída da bomba, no entre coluna e depois na saída. E assim foi. Depois foi dando uma modernizada no sistema. Trocava os carvões, né? Se precisasse trocar o carvão, trocava lá. Nossa, tem coisa pior, não. Pô, lavar caixa separadora também é dureza, mas o carvão eu acho que é o campeão. O carvão é pior, Marcão. Campeão. A caixa separadora era ruim na baixada, porque dá muito lodo na caixa, né? Isso era o MPE, mas quando você pegava ali um outro sistema de remediação, era mais tranquilo. Sim. Às vezes era só um auto-pump, era um ajuste, você tinha que só descer mais ela, fácil, você subir, tá? Mais fácil. Barreira hidráulica. Mas aí já te deram um interface, alguma coisa assim, né? Não tinha esse negócio do amostrador. A gente sempre andou, o amostrador, a gente sempre teve ele meio que um Coringa. Ele ali. Mas aí já tava com interface, aí a gente já tava, como é que fala? Já era mais... Já é chefe, né? Mais chique. Não, aí quando os bombinhas via a gente com interface, pô, quem te viu, quem te vê, né? Exatamente, isso era verdade. Isso era verdade. Aí chegava lá no site lá e ele tava monitorando com o amostrador. Disse, meu, pode pegar o interface e vai lá monitorar o poço. Aí pegava um interface, ficava todo... E aí você imagina, o interface naquela época era muito difícil, cara. Você tem 70 pessoas, você comprar 70 interfaces, né? Pois é. Complicado. Pois é. E voltando lá no assunto. Aí a gente trabalhou bastante com o sistema de remediação. Não só, assim, muitas das técnicas são utilizadas hoje. Sim. Mas hoje é lógico, tem novas aí que surgiram.
que na época não era tão aplicada, mesmo porque por conta de uma série de motivos, né? E após isso, que eu recebi o convite da Aline. Sim. Aí eu fui para a parte de investigação e diagnóstico. Isso em Aí 2012. sim, 2012, né? Você disse. 2012. Legal. Isso, 2012. Foi de 2004 a 2012, fim de 2011, né? Uhum. Eu passei de bombinha, técnico e tal, todas essas técnicas, trabalhei com essas técnicas de mediação, e em 12 eu fui para a parte de investigação. Aí ela mudou a minha função, fui para consultor. Aí sim, nossa, eu dei um up assim na parte de investigação. Eu sempre fui muito curioso para ver as coisas e saber o porquê, né? E eu lembro que meu primeiro acompanhamento de sondagem foi também no mesmo site lá na Vila Pauliceia. E chegou lá, o rapaz falou para mim assim, o colega que estava comigo, ó, aqui é o seguinte, você vai fazer a sondagem, a descrição do solo é essa, que você vai pegar isso aqui, e lá tinha uma argila orgânica, aquela bem escurona, né? E você passou aqui, isso aí foi falando. Aí eu fui aprendendo com ele. Depois eu fui conversar. Ele não era geólogo, era biólogo. E eu fui conversando com o geólogo. O Flávio. O Flávio foi o que meu pai da matéria. Cara, ele manja bastante, né? Ele é biólogo, mas ele manja bastante. Ele é bom. Muito bom. Bacilieri, né? Sim, Mas teve um outro, esse era o biólogo, e depois teve o geólogo, o Flávio geólogo. Ele, na época, Flávio Monteiro, acho que você não conheceu. Acho que não. Muito bom, por sinal. A parte de geologia aprendi bastante coisa com ele. Legal. E com outros também, né? A Aline também é geóloga. Ela tinha muito prazer em ensinar essa parte. Ela era bem... Se tinha uma dúvida, você trazia a amostra, levava para lá, ó, isso aqui que eu encontrei, e aí você ia ficando. Aí daí para lá eu fui só, graças a Deus, conhecendo mais, aprendendo mais, né? E fui para investigação e fiquei um bom tempo até sair da Sagemar nessa parte. Mas aí eu já fiz preliminar, confirmatória, detalhada, passei por essas etapas todas. Como você tinha muita experiência no final, né, na parte final da coisa, que é monitorar, que é ir lá no posto, conhecer o posto, o sistema de remediação, isso deve ter te ajudado pra caramba para entender o processo. Sem sombra de dúvida, e você falou uma coisa bem assim que muitos não têm essa noção, porque quem não passou pela parte final não vai saber como é que é a inicial direito. Né? Pois é. E, por exemplo, vamos citar um exemplo clássico, assim, básico. A pessoa que nunca monitorou um poço, por exemplo, mas ele já entra direto na parte para instalar poço, ele vai deixar o poço, não vai... Eu era bem criterioso, assim, eu quero o poço bem no centro da câmara de calçado. Porque eu sabia que se ele fosse do lado, ele era ruim para monitorar. Sim. Pois é. Você tinha a visão do cara que vem depois, é isso mesmo, que dá amostragem, exatamente, eu pensava, isso. Até hoje eu faço isso. Eu vou instalar um poço, eu não vou deixar a boca dele rente com o fundo da câmara de calçado. Porque se chover, vai cair água no poço. Sim. Eu tenho essa visão até hoje. E, vou instalar um PE. Tinha cara que fazia o PE e colocava o PE do lado da manilha. O poço, instalava o poço do lado da manilha. Você tinha que rosquear a cabeça do poço e ia bater na parede da manilha. Pois é. Então, essa visão eu exatamente isso, cara. Foi bem isso mesmo. E eu estou pensando no cara que vai fazer a coleta. Fazer a amostragem. É um detalhe que ninguém pensa, ninguém fala, né? Você só sabia porque você ralou ali, né, antes. Eu entrei pelo, como é que fala? Eu fazia a parte final primeiro, né? Eu entrei fazendo a parte final primeiro. E hoje, graças a Deus, eu consigo, assim, às vezes realmente você não consegue fazer, às vezes tem uma série de motivos que você não consegue fazer do jeito que você quer. Mas não quer dizer que são todos. Mas sempre que eu posso, se eu for instalar um poço, fazer qualquer outra coisa, eu procuro fazer pensando no próximo que vai vir. Isso me ajudou bastante, facilitou. Até hoje, aí o pessoal, esse poço aqui foi fulano que instalou. Tinha um colega que ele sabia qual era o poço que ele instalava.
Aí depois dessa parte lá, a gente fazia uns projetos, e tinha uma estagiária que eu lembro que ela me falou uma vez assim, não, ela comentou com o coordenador do projeto, ó, você quer um serviço rápido? Você quer fazer um serviço rápido, você manda fulano. É. Agora, se você quiser um serviço com qualidade, você manda o Belarmino, porque o trabalho dele é um pouco mais demorado, mas é bem feito. Sim, sim. Então, essa visão, aliás, de fazer com bem feito, um poço, ter a seção filtrante, assim, bem posicionada, bem montada e tal, aquela coisa que você sempre falou na sala de aula, Sim. é lógico que a gente não consegue seguir a risco tudo, mas a gente tem essa visão desde... Acho que é crítico, a pessoa ser crítico, né, para Sim, fazer a sim. coisa. Tentar entender o que está acontecendo e fazer, né? Exatamente. Eu procurava sempre, procuro, com certeza até hoje, porque eu penso assim, você vai instalar um poço. A coisa que eu tinha menos gostava é você coletar, fazer uma amostragem de baixa vazão no poço. Você sabia que o poço tinha um poço menos de 10 metros em volta daquele ali e era bom para água. E aquele não era. Por quê? Então, provavelmente o poço está mal instalado, né? Sim, tem alguma coisa estranha ali. Porque se está no perfil que ele está na areia, por que, que ele está com. É ruim de água, vamos dizer assim. Ou ele não está na areia ou o cara empurrou, né, no fim. Né? Oi, pô. Exatamente, essa história de empurrar força é complicada. Como eu ia fazer a amostragem de baixa vazão, você chegava, pô, poço baixa recarga. Pô, mas baixa recarga tem um do lado e não é baixa recarga. E aí eu fui tomando isso também como um ponto assim de não, isso aqui tem que ser ser bem feito. Aí tudo isso foi um processo, foi só para ajudar mesmo. Eu acho que eu entrei na posição, na função certa na época. Entrar para saber as partes, assim, ó, as peculiaridades, para depois eu chegar e saber fazer na frente. Lá Sim, sim. Realmente. Olhando por esse ponto, foi muito bom mesmo. Né? Melhorou o seu trabalho como consultor, né? No caso ali da Servimar. Trabalhei em muitos projetos. Viajei bastante. Aí depois, mais para o futuro, na época, lá mais para frente, aí participei de investigação para remediação, já foi aumentando o leque, sabe? E como consultor, aí eu peguei e fiz outra faculdade. Como eu tinha a tecnologia em processos ambientais, eu fiz a engenharia ambiental. Legal. Que me ajudou mais ainda, sim. Agregou bastante. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança. Certo. Porque como a gente trabalha bastante em indústrias, essa parte nós sabemos, né, que tem indústrias aí que são indústrias químicas, sim. Metalúrgicas, siderúrgica, minerador, e a parte de segurança do trabalho é muito cobrada. Sim. Então eu queria aliar isso à minha prática, à minha atividade principal. Sim. E depois disso, realmente ajudou bastante. Eu conseguia levar essa parte para a equipe de campo. Que legal. Conseguiu então aplicar? Você conseguiu aplicar? Conseguia. E eu era o chato da história. Ô, Marcão. O pessoal da equipe de sondagem tinha uma raiva de mim. Às vezes, aí sempre. Eu era muito chato mesmo, eu admito. Não, a gente ia fazer sondagem, você aprende a olhar a coisa com um olhar mais crítico, principalmente naquilo se é o que eu fiz na formação, por exemplo, segurança. Chegamos um dia para fazer uma sondagem e instalar um poço, eu vi o cabo de aço da máquina, eu falei, cara, esse cabo de aço vai quebrar, cara. Não, vai não. Isso aí aguenta muito ainda. Pô, o cabo de aço quebrou. Você tinha que falar que esse cabo de aço ia quebrar. A culpa é sua de falar, meu. Imagina, se tivesse esse poder, né, pô, você tava rico, né? Então, o cabo de aço quebrou, Marcão, e o cara quase sofreu um acidente. Eu falei para você que ia quebrar, e você com um cabo de aço novo, aí você não trocou. Pronto, aí a dona da empresa, quem vai estar lá é o Belarmino. Chega lá, organiza tudo, sinaliza a área, o que ele falar, você faz.
Não, era, que eu era, não, mas aí eu falei assim, nossa, gente, que visão que vocês têm de mim, né? Que imagem. E era, mas pelo menos o trabalho era feito com segurança, né? E Sim, bem sim, feito. pois é. Depois disso eu fiquei um pouco mais flexível. E daí, quando você sai da Servimar e vai para outras empresas, você trabalhou em várias outras, quais foram as suas funções nessas outras empresas aí? Ó, Marcão, eu saí da Servimar em agosto de 2018. Eu fiquei exatos 14 anos e 4 dias na Caramba, Servimar. caramba, E eu fiquei uns 3 meses aproximadamente fazendo freelance. certo. E quando você fica desempregado, que você está acostumado a trabalhar, você fica desempregado no primeiro dia, você já está desesperado, né? Ainda mais no Caramba, e ritmo que você agora? ficou os 14 anos. Vai lá, vai aqui, faz isso, faz aquilo, isso toda Exatamente. noite, não sei o quê. Frenético. Isso, exatamente. Eu parava basicamente só o final de semana ali, férias. Caramba, e eu tinha um amigo que trabalhou comigo na Servimar, que ele tá na CGA hoje, Uhum, o Renato Delbel. E eu tinha bastante contato com ele, assim, que a gente trabalhou em muitos projetos juntos. E eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Ele, não, cara, pode, se tiver alguma coisa aqui eu te passo. E daí para lá, eu falei isso para ele numa sexta-feira, na segunda eu já estava lá trabalhando. é. E fiquei uns 2 meses e meio, 3 meses ali, talvez. E entrei numa consultoria chamada CPEA. Nossa, e entrei como analista ambiental. Legal, E fiquei lá como analista. No começo, lá a gente faz bastante campo e certo, também relatório. certo, E assim eu fiz. Lá não tinha tanta remediação, não tinha muito projeto de remediação. Fiz bastante trabalho de amostragem, acompanhamento de campo, relatórios de monitoramento, confirmatório, essas coisas. Mas eu fiquei lá 3 meses. Mas uma excelente empresa, assim, não fiquei por conta de outra coisa. Porque eu tive uma proposta melhor na Golder, certo. como analista também. Aí eu fui para a Golden, fiquei 1 ano lá também. Lá eu participei de um projeto que foi onde eu conheci o Marcão, o Marco Marco Ted. Pede, certo, certo, legal, legal. Quando eu cheguei lá na sala que estava fazendo o curso, eu vi Uhum, ele, foi uma surpresa pós-remediação. legal, E na Golden eu participei de um projeto muito bacana, que foi lá em Utinga, certo, que foi uma investigação detalhada complementar e uma investigação para remediação. Muito intenso, foi um trabalho muito intenso, assim, foram uns 5 meses, mais ou menos, 4 a 5 meses direto. Trabalhou naquela investigação para remediação e alta resolução lá. Trabalhei com o Marcão, a gente fez MIP, nós fizemos vários trabalhos lá. e se você tava E do lado dele, você deve ter aprendido pra caramba, né? Que ele, além de ser você tá um louco? cara Eu muito aprendi legal, um cara, muito, ele gosta muito, de mas explicar, muito. né? Demais, demais. Eu tenho uma sonda dele aqui em casa. Legal. Eu tenho uma sonda, ele sabe disso. Eu falei para ele que a gente não teve as aulas presenciais, Uhum, que era para eu ter levado essa sonda para ele, né? O legal. probe dele. E tá aqui, mas outro dia eu vi elas, cara, eu preciso devolver essa sonda pro Marcão. Aí a gente fez bastante investigação de MIP lá. Uhum, E ele, como sempre, muito assim, pronto a te explicar. Coisa que era nova assim, na época para mim, para eu poder aprender, mas eu absorvi bastante, bastante mesmo. sim, E hoje eu posso falar que eu fiz trabalho de acompanhamento de alta resolução com o MIP. Hoje eu sim, posso falar esse, sim, sim. que até então nem todo mundo tinha feito. Pois é. E graças a Deus eu aprendi bastante coisa com ele, mas muito, não foi pouco não. E, nossa, cara, eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para mim. Sim. Foi mesmo. E nessa época, a gente acabou o projeto esse projeto aí, ficou muito bem investigado o trabalho, por sinal. Foi demorado, mas foi bem investigado. A gente instalou lá desde double case, um poço super chato de fazer, Sim, né? sim, sim, difícil pra caramba. Aquele poço, puxa vida, eu nunca tinha feito, cara, aquilo. Tem que saber bem o que tá Aprendendo fazendo, senão dá saber bem caca. o que eu tô fazendo.
Marcão, e o cara mandou os cases de... Não era de metal, não era de galvanizado, era de PAD, Sei. aquele tubo preto, sabe? Sei. E ele era... A rosca não era legal. Ixi, foi um... Meu Cara, Deus do céu. Que aquilo sofrimento. ali foi... A rosca, eles fizeram uma rosca meio que cônica, É, só que não entrava, não rosqueava tudo, pegava uns 10 fios só. Que sirva, assim, de lição para quem for fazer isso, não usar esse material, porque com o atrito do trado dentro do material, ele aquece. pois é, Quando ele aquece, ele deforma. pois é. E não pode, né? Tem que ter um espaço adequado, né? Então tem que ter. Esse Exatamente. tubo tem que ter umas 10 polegadas, né? Senão não tem como perfurar Sim, com 8 por dentro. exatamente. E quando você jogava a cauda, a pressão, como é que fala? Esmagava o tubo que ele fechava. Foi um trabalho tanto, cara. Nossa, falou, Marco. Não, Jesus, Marcão, amado. mas foi muito bom esse trabalho, assim, eu aprendi muito. Essa parte da investigação, acho que não foi a primeira investigação para remediação que eu fiz, mas foi uma das mais desafiadoras. Uhum, Investigação para remediação foi lá. Foi aí que realmente eu fui entender o termo investigação para remediação, sim. quanto ela é importante para ser bem feita. E conheci pessoas importantes na área, onde eu pude conhecer o Marco Ped. Aí eu fui para um projeto no interior de São Paulo, aí veio o final de ano, e eu fui convidado depois de um ano e 3 dias ou 2 dias na Golder, a CPEA me chamou de volta. É, Graças a Deus eu desenvolvi bastante amizade lá dentro com o pessoal lá da CPEA, um pessoal super bacana, bom mesmo, muito, sim. muito bom. Todos lá são excelentes pessoas. E você não tem interesse assim de retornar para trabalhar com a gente e tal? Assim, nossa, com certeza, empresa muito boa. Aí eu voltei para a CPEA, convite. Aí veio um outro projeto na CPEA muito desafiador. É. Foi um projeto em Minas, no Triângulo Mineiro. Foi uns assim, que eu mesmo participei assim de começo ao fim. Foi bem puxado e desafiador mesmo, né? Que já foi na verdade a gente fez uma complementar, né? Uma detalhada complementar e uma investigação de alta resolução que não foi MIP, mas eu Certo, lembro que você falou que não precisa ser MIP para ser alta resolução, né? correto. Desde que você colete os dados na densidade adequada, é isso aí. Exatamente. Nós fizemos. E, e fizemos também lá essa investigação para remediação em alta resolução, muito bem feito, por sinal. Fizemos lá, acho que uns 3 ensaios pilotos, 3. Fizemos um em Araxá e depois instalamos um sistema de remediação lá. E aí eu retornei para São Paulo, daí eu saí da CPEA e fui para a GeoIntegra, que é a que eu estou hoje. Na CPEA eu estava de supervisor de operações. Mas na verdade muda o nome só, o nome da função. Você acaba fazendo a mesma coisa, né? Sei. Lá eu fazia tanto projeto em campo, fazia relatórios também. Esse, não tanto, mas menos, mas fazia relatórios também. É. E o ponto crítico assim, na CPEA foi que eu saí da Golden, acho que foi dia 2 de março de 2020. Quando foi, acho que dia 20, né? Dia 20 de março, tá. Exatamente. E quando foi 20 de março, pandemia, lacrar tudo. Eu assim, É, puta merda, e agora? Será que eu dei um tiro no pé? é. Novo de empresa, se der ruim, você vai ser o primeiro a ser Isso. dispensado. Se alguém for rodar, é você, né? É isso aí. Seria eu. Aí você, puxa vida, e agora? Mas aí a gente. E projetos bombando, a gente não parou, mesmo com pandemia, a gente não ficou uma semana sem fazer nada. Não chegamos a ficar. Aí tinha uns campos atrasados, umas amostragens e tal, e eu fui para fazer. Aí depois disso, eu voltei, fiquei em home office em casa, acho que uns 2 meses, fazendo uns relatórios em casa. E quando precisava, eu até ia para campo, mas bem menos nessa época. Comecei a trabalhar de casa. É. Muito bom, até eu gostei.
E ao mesmo tempo que trabalhava de casa, a gente assistia às aulas de casa também, né? Isso Da mesmo, pós. isso mesmo, isso mesmo. Foi. Mas foi um período assim que me deu bastante assim, eu fiquei bem inquieto por ser novo de empresa, uma situação nova. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente participou, atuou bastante nos projetos e fiquei até um bom período lá na CPEA. E depois disso eu fui para a GeoInter, que é a que eu estou hoje. E quando eu estava em home office, beleza, tá por dentro de casa, ninguém saía, tudo parado, fechado. Mas aí eu tive que ir para Paranaguá, no dia 30 de junho de 2020. Foi o dia do tufão bomba que deu no sul. Eu peguei ele na estrada, cara. Caramba, Eu meu vim de Deus do ponto céu. na estrada. Meu O Deus. carro balançava aqui, assim, Meu ó. Deus. Peguei o tufão bomba. Cheguei em Paranaguá, tudo escuro, nunca tinha ido lá. Não tinha energia elétrica, não tinha sinal de celular, não tinha Nossa. internet, não tinha nada. Escuridão total. Nossa. Eu cheguei lá, era umas 9h30 da noite. Meu. E tinha que achar o hotel, né? Tinha que achar o hotel. Mas eu consegui, A cheguei no sorte é hotel. que você tinha sido motoboy, tudo isso que você contou aí te ajudou, senão Exatamente. se era comigo eu tava lascado. Embora eu não fui lá no Paranaguá, mas aquele senso de localização, eu sempre fui bom nisso. Eu já tinha olhado no mapa antes, e eu sempre faço isso, onde que ficava mais ou menos o hotel na cidade. Antes de sair, eu tinha olhado no mapa, no Google. Onde que ficava o hotel, o nome do hotel, eu tinha pesquisado já tudo. Isso facilitou para mim. Sim. Porque eu cheguei lá, já sabia onde era a região norte e a região sul da cidade. Por sorte, eu sabia o lado do porto ali, mais ou menos. Cheguei lá à noite, beleza. E nessa época, com essa pandemia, a gente tinha que fazer muito exame de Covid, muito teste de Covid. Certo. Aí eu lembro que eu fiz aqui o primeiro PCR, aquele do nariz. Sei. Fiz aqui o teste aqui, a gente ficou de quarentena lá. Quarentena, se não me engano, de 7 dias no hotel. Aí chegamos lá, repetimos o exame. Era tão novo a questão do exame que, assim, eles ainda não tinham um parâmetro, assim, para saber quem estava, quem não estava. E tinha lá, assim, ó, de 0 a 9, não reagente. 0,9 a 1, indeterminado. E de 1 para cima, reagente. Certo. O meu deu de 0,9 a 1. Certo. Indeterminado. Aí chegamos, nós estávamos fazendo a integração, cara. Belarmino tal, Ribeiro Guimarães. Eu disse, sou eu. Você está sendo convidado a sair da sala. Rápido. E a gente de máscara. E aí, beleza, eu se dirige à portaria lá e tal, eu fui para a portaria. Aí nisso eu entrei em contato com o RH da empresa, assim, porque deu indeterminado aí tirou toda a nossa equipe de lá. Nossa Senhora. Aí saiu todo mundo. Aí repetimos os exames. Eu sei que lá fiz esses exames e fiquei lá 42 dias lá sem poder voltar para cá, porque o cliente não permitia que a gente saísse da cidade. Eu sei que eu fiz mais ou menos, até quando eu contei, foi uns 32 testes de Covid. Caramba! Mas nenhum, fora esse, deu positivo. Que bom. E a gente tomava muito cuidado também, até hoje da toma, né? Sim. E graças a Deus a gente não contraiu, não. Legal. Mas foi uma fase difícil, Marcão. Sim. Tá cedo, né? Que ainda tem gente morrendo aí. Não acabou, né? Pois é. Não acabou. Mas na época, cara, eu lembro que eu ia para Uberaba e assistia as aulas de lá, né? Sim. E cheguei a ficar, acho que 60 dias direto lá sem poder voltar para cá. Porque, assim, a gente tinha um contrato, a CPE tinha um contrato com o cliente, no qual a gente aceitava a ficar lá sem retornar para São Paulo. Por quê? Se a gente retornasse para cá... Você, na hora que chegasse lá de volta, tinha que ficar um tempão sem... eu tinha que fazer aqui na saída, tinha que fazer lá e ficar de quarentena e depois fazer lá o exame de novo. Isso demandava tempo e dinheiro, né? Que é o que a gente quer evitar de gastar, tempo e dinheiro. Com certeza. E a gente ficava por lá mesmo. Fica aí. Fica aí. Um hotel bom, você tá tranquilo, né? Sim.
A dificuldade era na parte que teve o lockdown lá na cidade, uma época, e fechou tudo. Então, a gente, até o hotel não estava servindo, não estava servindo refeição e tal, só o café da manhã, com muita restrição. Então, a gente teve um pouco de dificuldade na parte de alimentação, mas não foi, assim, não foram tantos dias, não, acho que foram 2 semanas, assim. Foram 15 dias. Mas a gente conseguia ainda alimentar tudo. E, assim, alentava porque a gente entrava em contato com a família e, ao mesmo tempo, no sábado, a gente tinha aquele encontro. No sábado, né? Das 8 às 17. Isso, uma paulada. Exatamente. E como é que foi esse curso para você? Por que você quis fazer o curso? E isso te ajudou? Ou agregou pouco? O que agregou mais foi a sua experiência, né? O que agrega mais para sua carreira é a sua experiência, ter passado o tempo com o Marcopédia? Ou o curso te ajudou também? Muito, pouco? Como é que foi? Ô, Marcão, você tá louco. O curso desse aí é muito importante. Muito, mas muito. E o que eu pensava era o seguinte, eu penso, a gente só está investigando, não é? Que é só a investigação, investigação, investigação. Uma hora vai ter que remediar. Sim. Que não sejam todos os sites que serão remediados, mas a grande maioria vai ser remediado. Sim. E eu pensei assim, eu queria fazer a pós. Aí eu lembro que na Servimar, quando uma galera começou a fazer, foi fazer o gerenciamento. Sim, é isso aí. Aí é muita gente fazendo gerenciamento e pouca gente fazendo a remediação. Sim. E aí eu comecei a ter aquela percepção. Então, se tem gente fazendo o gerenciamento, é bom alguém fazer a remediação. Mas aí eu já não estava mais lá. Certo. Mas ainda continuei com esse pensamento. Certo. E eu estava na CPEA na época, foi em 2020. Eu conversei com a minha gerente na época, uma pessoa muito compreensiva, e ela compreende muito quando você fala que vai estudar, ela valoriza muito. Eu peguei, tenho interesse em fazer o curso de pós em remediação para agregar conhecimento à investigação. Porque, mais uma vez, é uma coisa amarrada à outra, né? Sim. Se você não faz uma boa remediação, você não tiver feito uma boa investigação. Exato. Como eu já tinha uma experiência de operação de remediação e conhecia algumas técnicas, eu quis me aprofundar mais no assunto. Sim. Porque é desafiador, né? Você vê uma coisa... Assim como é desafiador você descobrir coisas num site, na investigação, sei lá, olha, descobriu o porquê das coisas, disso, isso aqui que foi contaminado por conta disso. É desafiador também você saber que aquilo está contaminado e você ir lá com a remediação e a gente conseguiu atingir... Montar as operações unitárias, né? Montar as operações unitárias para fazer a remediação. Exatamente. Exatamente. Então aquilo te ajudou no fim, né? Você vê? Que coisa louca. E a gente falava que não ia usar aquilo para nada. Pois é. Remediação é por operações unitárias. Né? Exatamente. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer remediação. Mas para eu ter os dois conhecimentos. E hoje, graças a Deus, quando eu fui fazer a entrevista na GEO Inter, eu conversei com o gerente lá, o Henrique, aí eu falei para ele que eu tinha pós e tal, ele muito, assim, com muita desenvoltura, acredito que ele gostou, né, que eu estou lá. E hoje eu estou a colocar em prática a teoria, né? Embora a gente ainda não utilizou todas as técnicas, mas muita gente já pôs em prática já. E ele joga na mão da gente e vai lá e faz, assim. É lógico, a gente tem dúvidas, tem incertezas às vezes, assim, e pede ajuda sempre. Com certeza. E o curso em si foi bom, porque novas tecnologias surgiram. Quando eu comecei a trabalhar na parte de monitoramento, não tinha ainda termal, não era divulgado. Depois eu já pude participar, enquanto na Servimar, que eu estava na Servimar, eu participei de um processo de investigação para termal, na Mogi das Cruzes. E depois você foi ver a parte dela teórica, né? Sim. Naquela vez tinha visto a parte. E você vai entender melhor o porquê que você está usando aquela técnica, porquê que ela é mais... saber quais os pontos positivos e negativos dela. Cara, sem palavras para falar. Foi muito bom bom mesmo. Nossa, cara, show de bola mesmo. Foi, na verdade, agora, sempre que tem dúvida, a gente tem material para consulta, né? Sim. Isso é importante. Tem os amigos, você sabe com quem tirar dúvida.
Tem o nosso amigo Thiago Siqueira, que é um cara que sempre fica nos ajudar. Sim. E você sabe onde procurar, sabe onde, com quem falar, sabe onde pesquisar. Você tem um direcionamento, né? Sim. Isso é bom, cara. Pô, legal, que bom. Ô, Belarmino, eu fiz um monte de pergunta para você aqui, agora você pode ter o direito de fazer uma pergunta para mim aí. Se quiser, pode perguntar aí o que você quiser. Ô, Marcão, assim, a pergunta, eu não sei se seria uma pergunta, mas assim, eu acho que mais uma parte assim, que eu me recordo, não está bem relacionada a uma pergunta. Eu lembro de você, assim, a pessoa, quando eu fui fazer a inscrição no Senac, eu te vi lá na sala, aí você falou assim, faz você mandou eu montar, cara, alguma parte do processo de investigar, de remediação, e eu não sabia direito, assim, o que eu fazer, mas mesmo assim eu fiz e eu acho que deu certo. Sim. Aí depois eu não consegui fazer a matrícula naquele semestre, e depois quando eu consegui, eu falei assim, Marcão, eu já fiz aí a matrícula, mas eu não consegui matricular por conta disso. Será que eu consigo entrar? Aí você disse, não, vamos ver. E deu certo. Sim. Não, eu lembro da história, né? A gente tinha um processo seletivo que a gente conversava lá, né, com as pessoas, e tinha uma pequena prova lá, né? E era isso. E tinha uma pergunta na remediação, acho que era onde usava SVE ou MPE, não me lembro. Isso, foi alguma coisa aí. E onde que usava oxidação, né? É isso aí. Foi isso mesmo. E eu lembro que a sua matrícula realmente, eu não sei se é a matrícula, ou pelo menos você demorou para o seu nome aparecer lá entre os matriculados e tal, mas logo na segunda semana, assim, você já estava junto com a gente ali. Foi. Eu não participei da primeira aula, eu perdi a primeira aula. Realmente, eu consegui fazer a matrícula com um delayzinho, assim. O pessoal não conhece o Senac, mas o Senac tem uma burocracia razoável. Então, quando você me falou isso, até eu falar com os caras do Senac, até eles começarem a mexer as coisas para fazer a matrícula, demora. Exatamente. Ô Marcão, mas assim, voltando assim, como que surgiu essa ideia desse podcast, agora veio a pergunta, agora sim, foi bom para dar uma relaxada. Essa ideia do podcast, de publicar essas informações que são tão importantes hoje em dia para a gente, assim, da área. Pô, legal. Obrigado por né, dizer que é importante, né? A gente gosta de achar que sim. É muito, Marcão, porque assim, eu vou te dizer o porquê. Porque assim, a gente que está na área, às vezes você pergunta, a gente faz o curso e muitas pessoas perguntam, mas você conheceu o Marcão? Aí, para a gente que está na área, aí o que acontece? Você conhece o Marcos Tanaka? Aí muitos falam assim, não conheço. Outros já falam, eu conheço, lá do curso da pós de remediação. Isso é importante, porque contato hoje em dia é tudo, né? Conhecimento é tudo. Quando você fala assim, ele tem um podcast lá que fala sobre o GAC, não só sobre isso, mas vários outros temas, e você viu quem ele entrevistou essa semana, que legal. Aí isso gera um assunto mesmo, e é importante, lá na GEL mesmo, tem várias pessoas lá que te conhecem, e quando a gente fala assim, eu conheço o Marcão, nossa, que legal, meu. Então, isso como surgiu realmente, né, essa ideia de mostrar algumas coisas e dar direcionamento, né, para tantas pessoas, né, porque realmente isso direciona. Às vezes a pessoa está com uma dúvida, essa dúvida às vezes é um tema seu que você posta lá. Sim. Pô, legal. Eu sempre gostei de dar aula, assim, né? As coisas que a gente vai aprendendo, da gente falar para os outros, né? Não ficar, assim, tipo, segurando, é um segredo aqui que eu vou obter um lucro com isso, ou só eu sei, daí eu sou o melhor, né? Então, eu sempre gostei de realmente ensinar. Eu gosto também de achar que eu faço isso relativamente bem, né? Então, eu imagino que eu ensino razoavelmente bem. E aí, eu dei aula em ensino médio, depois eu fui dar aula lá na pós, né? E daí eu vou aprendendo e com os alunos, com os outros professores. Antes da pandemia, eu falei, puxa vida, eu preciso tentar fazer uma coisa que aumente, né, o número de pessoas que eu consiga falar. Porque aqui eu estou falando para esses 30 caras ou esses 20 caras,
Mas tem 300, tem 3.000 aí fora que talvez precisasse ouvir isso também, né? E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia, porque o dia a dia vai tomando conta da gente, né? Vai engolindo a gente. Daí juntou a nossa empresa ir meio afundando, né? Vai indo pro buraco. Junta com a pandemia, eu falo, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer aquele negócio lá e eu vou fazer aquilo que uma menina me falou, a Larissa, né? Esse tal de podcast, eu acho que é uma boa, que eu pensei Larissa em escrever. Macedo. Isso, a Larissa Macedo. Eu pensei em escrever, ela trabalhou na Servimar um tempo também. Trabalhou, conheço ela demais, muito gente boa. E daí ela falou, tem um negócio que é podcast, ficou aquilo na minha cabeça, daí eu lembrei, né? Falei, aquele podcast que a Larissa falou, porque antes eu fazia newsletter, né? Sabe? Mandar por e-mail, né? Sei. Eu gosto de escrever, então acho que para isso para mim era melhor, né? Mas eu descobri que esse tal de podcast era interessante e resolvi também tentar falar, mais ou menos como eu dava aula. E aí foi, e as pessoas começaram a gostar, né? E falar, poxa, legal, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Eu falei, pô, legal, vou fazer um por semana. E assim estamos aqui no, sei lá, quando nós estamos gravando aqui vai sair o episódio 99, né? Mas esse episódio que você vai ser 100 e alguma coisa. Né? Pô, 100 episódios é bastante, né? Demais, Marcão. E são 100 episódios em 2 anos e alguma coisinha, né? 2 anos, praticamente Não, isso. 2 anos, 2 anos. 2 anos. Quando eu iniciei a pós, ainda não tinha um podcast. Não tinha. Não tinha, não. Não tinha. Então, são 2 anos, nós estamos em março. Sim. Vai fazer 2 anos. Acho que foi lá por maio ou junho de 2020 que começou. Foi exatamente. Caramba, é muito agregador, mas é muito mesmo. Pô, que legal. A gente, às vezes, o Marcão falou do Poção. Olha aí, legal. Bacana. Então isso gera um debate entre os trabalhadores ali, a moçada que trabalha no nosso meio. Legal. Pô, bacana. Sim, gera, sim. E a questão das litologias, você está no oposto de cada litologia. É um poço de seção filtrante de 30 centímetros. Sim. Gera discussão, assim. Sim. E ao mesmo tempo que gera discussão, também gera um direcionamento. Quando eu fui fazer essa investigação lá em Minas, alta resolução só é MIP. Eu pensava assim, né? Aí depois eu fui pensar direito, assim, não, eu vou seguir o que o Marcão falou. Eu não preciso estar usando o MIP para fazer uma alta resolução. Sim. E realmente a gente fez uma alta resolução que não era com MIP, mas era uma investigação bem detalhada. Pois é, um outro jeito de olhar, né, para a coisa. É isso. Exatamente. A gente utilizou luz UV, utilizou um monte de coisa, então. Legal. Medição de VOC, coleta de amostra assim, bem reduzido assim, o espaçamento, a profundidade. E foi bem detalhado, com análise XRF, legal. Tudo. Pô, legal. Então, é isso aí, investigação de alta resolução, é isso? Exatamente. eu, mais uma vez, falando sobre o podcast, assim, então foi uma ideia boa que você teve, né, que veio numa época que precisou mesmo, né, porque a pessoa, mesmo tempo que todo mundo começou a ficar dentro de casa, precisava de ter alguma coisa para ver. E às vezes você quer ver alguma coisa na sua área que agrega valor e conhecimento, né? Pois é. E eu particularmente, gostei muito e estou te parabenizando por isso. Pô, obrigado. Obrigado, pô. E todos os envolvidos, né? Que tem bastante gente por trás envolvida aí. Tem sim. É uma coisa já grande, vamos pensar assim. Você deve estar com mais ou menos quantos aí seguidores, assim? Assim, no YouTube tem quase 1.000 inscritos ali, né? Muita gente. É bastante gente, né? No Telegram tem, sei lá, 400 e pouco, no Instagram tem quase 1.000 também. Na newsletter são 500 assinantes, eu acho bastante, né? Claro, né? Não compara com o Felipe Neto, né? Mas, enfim, dentro da Então, mas se for pensar que são pessoas, assim, que estão seguindo, que são só profissionais da área, que acredito que talvez mais de 90% são profissionais da área, é muita gente, né? Sim, pois é. É interessante saber disso, que
forma um debate, né? Então, a história Exatamente. tem que ter na unidade de estratigráfica, tem que ter 30 centímetros. E daí lá vocês debatem, tem que ter, tem, né? Provavelmente a conclusão foi essa, tem que ter, mas difícil é fazer, tal. Daí Você talvez fazer. vocês, como têm experiências diferentes, né? Talvez mais experiência de campo, falar, olha, e se a gente fizer assim, né? Vocês devem ter saído com as ideias também. Então, sim, isso aí surge várias ideias. Puxa vida, mas não vai dar. E aí entra um monte de coisa na jogada, né? Um monte de Uhum. ideia também. E vamos, que se a gente coletar só uma amostra daquele local, vamos analisar primeiro uma amostra o solo. Então, tem que achar uma saída. Sim, sim. Inclusive, a gente fez, estava na CPEA em 2020, bem no começo da pandemia mesmo, foi em janeiro, foi março, abril, em abril, Uhum. uma investigação nesse sentido, de amostra o solo, amostra o solo. E na época, eu lembro, o Leonardo, que Uhum. hoje ele é gerente lá na CPEA, Sim. ele até elogiou o trabalho, foi muito bem feito, porque a gente estava coletando amostra não só na zona não saturada, né? Pois é, Plantava pois é. em toda a seção, a sondagem. Sim. E ficou muito bem investigado. A gente conseguiu montar uma figura bacana da investigação, com pluma detalhada, com um grau de detalhe muito bom. Legal. Ou seja, não foi só o que a gente viu no curso da pós, mas através também das informações que você transmitiu para a gente nos podcasts. Pô, legal. Que bom. Bacana. Não, isso foi muito bom, um agregador pra caramba mesmo. Legal. Bom O mesmo. Leonardo foi aluno lá e também foi entrevistado aqui. Ele é um cara É, muito o bom, né? Léo, o cara é ferrado mesmo, Só o é cara é bom palmeirense, né? mesmo. Esse negócio que estraga um pouco, mas fora isso. Sabe, cara, né? E não dá para convencer ele do contrário, né? Nossa Senhora! É o cara mais palmeirense que eu já vi na minha vida, né? Nossa Senhora! Cara, ele é. Nossa, cara, ele é. O Leonardo, mas é um excelente profissional, né, Sim, cara? Como é sim, que pode? sim, Ele leva as coisas assim bem, ele é bem concentrado. E o sim, seguinte, assim, você tá no campo, que o projeto foi dele na época, eu peguei um projeto dele, eu era o analista e ele era o coordenador. Ele te liga ó, marcava horário, ó, tá hora você me liga, tá hora você me liga, tá hora você me liga. Bom, Belarmino, estamos chegando no final. Então, no final, o podcast é seu, então você pode falar o que você quiser aí, mandar abraço para quem você quiser. Você que manda, Ô, é Marcão, seu aí. Marcão, assim, na verdade, a gente mais é agradecer mesmo. Pô, legal, Agradecer. É lógico, tem um esforço da gente, né? Você não consegue nada se você não tiver vontade. com certeza. E eu vim de Minas, assim, eu não tive assim, eu tinha uma situação ruim, não, graças a Deus, dificuldade eu não passei, não, em Uhum. hipótese alguma, pelo contrário, eu sempre tive a vida bem tranquila. Mas quando você sai do interior para vir para outro estado, e sem profissão nenhuma, aí eu comecei de ajudante de caminhão e tal, numa empresa de alimentícia. Depois trabalhei de motoboy, porque eu sempre fui apaixonado por moto, né? É. Senão eu quero trabalhar de motoboy. Já que eu gosto, eu não quero viver perto dela, né? E trabalhei de motoboy, eu tinha só ensino médio mesmo, É, e eu fui criado pelos meus avós. é. E eles sempre incentivaram a estudar. Aí eu vou conhecer São Paulo. Aí eu vim para cá e comecei a me virar só. E saí de motoboy ali, que até então era bem banalizado mesmo, né? A Uhum. questão de profissão motoboy, hoje está mais tranquilo. Eu vi que aquilo ali não era o futuro que eu queria para mim. Pô, cara, eu vou ficar com 50 anos, 60 anos trabalhando de motoboy? Não. Resolvi estudar uma informação de televisão, eu vi uma função, pô, é isso que eu quero para mim, porque na verdade eu não estava estudando porque eu não sabia o que eu queria. Sei, sei. E daí eu entrei de bombinha, que foi uma profissão que me ajudou bastante, cara. Sim, E aí o que eu agradeço? Eu agradeço primeiramente, eu sou católico, eu agradeço muito a Deus, a força de vontade que a gente teve, as sim, oportunidades, sim. as pessoas que me deram essas oportunidades, que foram todas essas que eu falei aqui, o pessoal da Série do Mar, da CPEA,
de todas as consultorias que eu passei. Hoje, principalmente, eu estou de coordenador de projeto nessa empresa, também porque alguém acreditou, né? Uhum. E exatamente assim, porque você tem experiência assim, de sistema de remediação, de dimensionamento e tal. Assim, dimensionamento eu ainda não fiz, mas eu posso fazer. Sim. E cara, não, beleza. Então, basicamente, eu tenho a agradecer mesmo a isso, essas pessoas que passaram pela minha vida profissional, não tem como não agradecer, porque foram todas importantes. Os cursos, os estudos, a família, né? Sim. Que tá ali, quando você tinha que estudar de sábado, sair Sim. sábado de manhã e chegar, às vezes, sempre depois de 1h da tarde, estudava até quase meio-dia, até 11h30. Os colegas de trabalho que não exerciam função de coordenação e gerência, mas de certa forma também ajudou, ensinou, que a gente não aprende só com quem com coordenação, também com uma pessoa que está do seu lado, Sim, ali, o com seu certeza. colega de trabalho imediato. Isso foi muito importante. É agradecimento mesmo, graças a Deus, hoje tenho uma vida, graças a Deus, já bem estruturada, tá tranquilo, muito bom mesmo. Legal. Que bom, e parabéns pela jornada, viu, Belarmino? Muito, muito interessante. Obrigado, Marcão, obrigado mesmo. Eu só agradeço mesmo. Eu sou muito agradecido a isso. Valeu, Belarmino. Valeu, Marcão. Tudo de bom para nós. Essas foram as palavras de Belarmino Guimarães. Espero que vocês também tenham gostado. Como eu falei, foi uma conversa muito interessante e foi também uma grande lição para mim. Acredito que tenha sido uma lição para todo mundo que ouviu. É uma lição de luta, de perseverança, de competência, de gratidão e muitas outras coisas. Vejam só, ele foi auxiliar de caminhoneiro, motoboy, e viu na TV que existia uma profissão, um modo de trabalhar que era importante e que era interessante. Isso era a área ambiental. Aí ele fez um curso técnico, entrou na Servimar como bombinha, ralou pra caramba, aprendeu muito, passou para a função de técnico, aí já usando mais o interface e outros equipamentos, né? Como vocês ouviram aqui. Aí, como técnico, ele ralou mais, aprendeu mais, fez a faculdade de tecnologia em processos industriais à noite e aos sábados, enquanto trabalhava que nem louco de dia, estudava na biblioteca. Na faculdade ele aprendeu ainda mais, inclusive operações unitárias, né? Foi trabalhar como analista, né? Como consultor em investigação na Servimar, ralou ainda mais, aprendeu muito mais, fez 2 pós-graduações, aprendeu mais. E aí tocou vários projetos de investigação, como vocês ouviram aqui, em vários níveis, investigações muito importantes, muito difíceis de serem feitas, ele tocou isso aí tudo. Ele foi fazendo isso, foi aprendendo, foi ensinando, e agora ele é um coordenador de projetos. Nessa trajetória toda, ele conheceu muita gente, ele foi impactado pela ação generosa de muita gente, e mais, ele impactou muito mais gente. E ele fez por merecer tudo o que aconteceu e que acontece de bom em sua vida. Hoje ele é mais que um grande especialista em operações unitárias, né? Ele, com o seu coração imenso e sua competência grandiosa, faz algo muito importante. Ele luta por um planeta melhor e faz isso ao lado de pessoas, ajudando essas pessoas a atingirem seus objetivos individuais e coletivos. E aí aquele aprendiz, aquele ajudante que foi entrevistado pela Jane, né, lá na Servimar, aquele cara que casou para poder viajar, ele agarrou a oportunidade com unhas e dentes, passou perrengues e agora consegue mostrar para vocês, ouvintes, que ele é um profissional bem-sucedido e que é um pai de família ainda melhor. Será muito bom se outros Belarminos conseguissem aparecer e se manter ativos, construindo um mundo melhor. Que sorte a nossa que ele viu aquela reportagem na televisão, né? Belarmino, muito obrigado pela nossa conversa, aprendi demais hoje. E obrigado também a vocês que nos ouvem. Nós da ECD Training continuaremos dando a nossa contribuição para um crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter, fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco, o site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.